Revestimentos nanocerâmicos de zircônia em ligas níquel-titânio são tema de pesquisa realizada na Escola de Engenharia da UFMG. Dissertação de mestrado da Faculdade de Letras da Universidade analisa o uso de conectivos causais em diferentes tipos de texto. Está no ar o Logia. Olá, seja bem-vindo ao programa Logia. O nome pode não parecer familiar, mas as ligas níquel-titânio possuem diversas aplicações. As indústrias robótica, automotiva e aeroespacial fazem uso do material por conta da memória de forma e da superelasticidade. Em aplicações biomédicas, as ligas passam por corrosão e degradação, liberando níquel que pode ser tóxico. A doutora em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas, Natália Lopes, pesquisou na UFMG como solucionar o problema por meio de uso de revestimentos de zircônia. Eu fui conferir como a Natália realizou a pesquisa e a gente vai ver juntos agora os resultados aqui no Logia. A pesquisa, desenvolvimento e aplicação de revestimentos nanocerâmicos de zircônia em ligas níquel-titânio foi defendida no programa de pós-graduação em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas da UFMG. Embora provavelmente você nunca tenha ouvido falar delas, as ligas níquel-titânio são utilizadas em diversas indústrias, como a robótica, aeroespacial, automotiva e biomédica. Essa liga ela tem duas propriedades muito interessantes, que são o efeito memória de forma, que é uma capacidade que ela tem de ser deformada, e ela sofre uma deformação que é aparentemente plástica e permanente, mas ao aquecer essa liga a uma determinada temperatura, ela recupera a forma original. E a outra propriedade é a superelasticidade, que ela vai ser, você também pode fazer uma deformação nela, mas aí desse jeito ela é elástica e assim que você soltar, ela vai recuperar a forma original. Então essas duas propriedades têm muita utilidade, tanto na odontologia, que é o pessoal que a gente trabalha mais, mas também em algumas outras aplicações biomédicas, como por exemplo stents para artérias coronárias. Apesar de muito usadas, as ligas apresentam alguns defeitos. Eles serviram para a problemática de pesquisa da Natália. O níquel dessas ligas pode ser tóxico no corpo humano. Então, em algumas situações, ela vai sofrer corrosão ou mesmo, por exemplo, os stents que estão dentro da artéria, eles sofrem ciclos de compressão que podem levar a uma fadiga, uma fratura, e liberação de níquel. Então, isso pode ser um problema em aplicações de longo prazo. E aí, por isso, a gente começou a pensar em formas de estudar revestimentos para minimizar essa corrosão e minimizar a liberação de níquel no corpo humano. A metodologia foi dividida em 4 etapas. A gente usou ligas de níquel-titânio obtidas comercialmente, que são já para fabricação de componentes para aplicações biomédicas. E a partir dessas ligas a gente fez uma preparação superficial, que foi o polimento eletrolítico, e a deposição, que foi feita por eletrodeposição catódica, que a gente usa uma solução de sais de zircônio e pela aplicação de uma corrente ocorre uma deposição. Primeiramente ele deposita como uma forma de hidróxido de zircônio, mas em seguida ele é deixado secando ao ar e naturalmente ele vai desidratar e formar o óxido de zircônio, que é o revestimento. Depois disso, a gente fez os testes mesmo, testes de caracterização do revestimento e os testes de desempenho do material recoberto, que aí foram testes de corrosão, teste de dobramento, um teste de fadiga, teste de imersão, para ver ele ficou durante um ano imerso numa solução simulando o fluido do corpo humano. E aí, após esse tempo, a gente caracterizou para ver se tinha havido liberação de níquel e como ficou a superfície do material após esse período. Após todo o processo, os objetivos propostos foram alcançados, mas a pesquisa não parou após a defesa da tese. A conclusão foi que os revestimentos eles têm grande potencial para aplicações biomédicas
não houve liberação de níquel nesse período que foi avaliado em imersão. Ele melhorou a resistência à corrosão do material. Nos testes de fadiga e de dobramento, deu para ver que assim, o revestimento ele aguenta um número significativo de deformações. Ele começa a trincar em um determinado momento, mas mesmo trincando, ele ainda mantém algumas boas propriedades de proteção contra a corrosão. Então, assim, ele é um bom candidato para ser usado nessas aplicações biomédicas. Eu estou começando um pós-doutorado, agora a gente vai continuar pesquisando um pouco mais nas aplicações, principalmente nas voltadas para a odontologia. A gente quer aplicar esse revestimento nas limas endodônticas, que é usado na preparação de canal, e em fios ortodônticos, tanto para diminuir atrito, como para reduzir risco de corrosão, pode levar a fratura e mesmo da liberação de níquel, caso o uso prolongado. Os conectivos causais eis que, posto que e vez que costumam ser usados apenas em textos judiciais e são vistos na linguística como inovadores. É com esse pressuposto que o pesquisador do programa de pós-graduação em estudos linguísticos da UFMG, Renaldo Silva, analisou as novas conjunções em 3 tipos diferentes de texto: judiciais, jornalísticos e científicos não jurídicos. E ele está aqui conosco no estúdio do Logia para nos explicar um pouco mais sobre a dissertação de mestrado dele. Bem-vindo ao Logia, Renaldo. Obrigado, bom dia. Então, para começar, pedir para o senhor explicar para a gente o que são os conectivos causais. Os conectivos causais são elementos linguísticos que servem basicamente, como o próprio nome diz, para estabelecer ligações entre elementos de frase ou de sintagmas dentro de uma determinada construção linguística. E por que pesquisar os conectivos causais? Os conectivos causais existem basicamente aqueles que já constam das gramáticas tradicionais, do tipo porque, visto que, uma vez que, e outros que já são considerados tradicionais na linguística e encontram respaldo nas gramáticas tradicionais. Mas esses 3 conectivos, o eis que, o posto que e vez que, não só não aparecem nessas gramáticas tradicionais, como muitos autores que se dedicam aos estudos linguísticos, no sentido de manter essa tradição, eles, digamos, entre aspas, condenam o uso desses conectivos como locuções ou conjunções ou locuções conjuntivas causais. E por que o eis que, posto que, vez que são considerados inovadores? Exatamente porque ele o uso desses conectivos ainda não é abonado nas gramáticas tradicionais, nos dicionários, enfim, quando se pensa na língua padrão, esses conectivos eles não encontram respaldo. Eles não são de uso relativamente recente, particularmente a partir do início do século XX, que a gente detectou no corpus do português, e por isso eles são considerados inovadores, além de muitas vezes serem realmente assim, vamos dizer assim, desaconselhado por esses estudiosos o uso desses conectivos. Uhum. E a pesquisa do senhor partiu de uma hipótese, certo? Qual que foi essa hipótese? Sim, a hipótese veio exatamente da constatação, por trabalhar há muito tempo com textos judiciais, há aproximadamente 20 anos, tanto na produção quanto na revisão desses textos, eu via que muitas estruturas que eram usadas, em que eram usados esses conectivos causais, essas expressões eis que, posto que e vez que, no lugar de porquê, no lugar de visto que, e
eu percebi que, na verdade, em outros textos, também considerados português padrão, eles não apareciam. E daí surgiu a hipótese de que eles eram utilizados exclusiva ou preponderantemente nos textos judiciais. Uhum. E a partir dessa hipótese, quais perguntas nortearam a pesquisa do senhor? Exatamente, se haveria alguma particularidade, peculiaridade no texto judicial em relação aos demais textos. Afinal, se os três tipos de texto, de acordo com alguns autores, muitos linguistas, todos eles se encaixam naquele conceito de língua padrão, por que essas expressões apareceriam somente nos textos, ou preponderantemente nos textos judiciais? Também levantamos um desdobramento dessa hipótese, que seria a investigação das próprias conjunções e locuções conjuntivas causais, que normalmente são consideradas padrão, que constam lá nessas gramáticas, e eu queria saber, então, se na verdade elas são utilizadas em termos de incidência, se elas aparecem da mesma forma nesses três tipos de textos, quais sejam o texto judicial, o texto técnico-científico e o texto jornalístico, todos eles considerados que são escritos em língua português padrão. Além do objetivo geral traçado pela problemática de pesquisa, houveram objetivos específicos na pesquisa? Sim, um deles é exatamente tentar desmistificar um pouco essa questão da padronização, porque na verdade, quando você padroniza, você trabalha com uniformização. E muitas vezes, ou seja, a padronização, na verdade, ela só existe porque as coisas não são semelhantes. Na verdade, quando se padroniza, se tomam elementos comuns e muitos elementos que são distoantes, eles não são considerados. Então, quando você fala em padronização linguística, segundo um autor já antigo, e muito renomado, o Murray, James Murray, já na década de 80, ele falava, olha, a questão da padronização, quando se padroniza, se estabelece que algo é correto, que aquela é a única forma correta. E, na verdade, a padronização não é bem isso. A metodologia foi iniciada com a delimitação do campo de pesquisa, em textos judiciais, jornalísticos e técnicos científicos não jurídicos. Sim. Por quê? Exatamente porque são esses três tipos de texto, eles são considerados como produzidos em português padrão, em língua padrão. Ou seja, são textos que a princípio estariam todos eles com respaldo nas gramáticas tradicionais. Principalmente nas gramáticas, porque há os outros repositórios de normas e de regras relacionadas, todas, entre aspas, prescrevendo o que se entende como língua padrão. E quais foram as outras etapas metodológicas? Basicamente, a gente trabalhou com esses três corpora e a gente procurou delimitar, porque, por exemplo, em termos de textos judiciais, quando você trabalha com um diário eletrônico, às vezes você tem 4.000, 5.000 páginas por dia. Então, a gente teve que fazer recorte, a gente teve que estabelecer critérios metodológicos bastante precisos e bastante coerentes para que a gente pudesse fazer um recorte dessas três vertentes de textos, sem que a gente pudesse, que esse recorte representasse de fato o universo do que chamam língua padrão. E quais foram os resultados da pesquisa? Olha, o primeiro resultado que a gente pode falar é exatamente a questão da hipótese inicial, de que foi confirmada a hipótese, ou seja, as expressões eis que e vez que, elas são usadas, de acordo com a pesquisa, exclusivamente nos textos judiciais. Não foram encontrados eis que e posto que nos textos jornalísticos e nos textos técnico-científicos de áreas não jurídicas. Além disso, a gente percebeu que há uma
uma diferença em termos de, mesmo entre os conectivos considerados, conectivos causais considerados português padrão, ou seja, aqueles que já constam de gramáticas tradicionais e que já fazem parte da tradição linguística, mesmo esses conectivos, eles não são usados de forma uniforme entre esses tipos de texto. Ou seja, há diferença de frequência de uso, há diferença em alguns textos, prepondera o uso de, digamos, de porquê, em outros textos prepondera o uso do pois, em outros aparece mais o uso do próprio eis que no caso do texto judicial, a diferença é mínima entre a quantidade, né, a frequência com que aparece o eis que e o porquê, a diferença de muito pequena em termos percentuais. E por que apenas os textos judiciais fazem uso desses novos conectivos causais estudados pelo senhor? Aí a gente vai trabalhar, na verdade, com uma hipótese, isso precisaria de estudos posteriores, mas uma hipótese é de que o texto judicial, pela própria natureza, ele é um texto muito argumentativo. E uma coisa que ficou bastante evidente, né, que a gente pôde apurar, é que é um texto que a frequência de conectivos causais ela é bem maior no texto judicial. Então, talvez como uma forma de diversificar esses conectivos, né, e de não se tornar um texto repetitivo, passou-se a usar esses conectivos. E como que as descobertas podem ser levadas para a sala de aula agora? Eu acho que uma vertente muito importante dessa dissertação foi exatamente a discussão dos critérios com que se estabelece o que é padrão. A tradição, desde o Brasil imperial, a gente trabalha com tradição de certo e errado, de isso pode, isso não pode. Eu acho que a questão do linguista e de um professor que pretende formar alunos, né, pensantes e que possam cada vez mais aprofundar os conhecimentos linguísticos e desenvolver esses conhecimentos. Uma questão básica é de que o conhecimento de uma língua ele não pode partir da prescrição, como muitos gramáticos tradicionais ainda fazem. O conhecimento linguístico ele deve se pautar na descrição, ou seja, a língua é dinâmica e o professor deve oferecer esse leque de opções ao aluno para que ele, em determinadas situações, use este ou aquele conectivo de acordo para, vamos dizer, colaborar para a eficiência linguística. Para a gente encerrar de forma bem objetiva mesmo, pelo fato de se tratar de conectivos inovadores, o senhor encontrou alguma dificuldade em pesquisar isso na academia? Não, porque a perspectiva da linguística é exatamente conhecer a realidade. Nós temos que aprender essa realidade, examinar essa realidade, e eu tive todo o apoio exatamente porque isso rompe com estruturas, entre aspas, engessadas, que até então ditam, né, aquilo que se pode e aquilo que não pode. Na linguística a gente não trabalha com prescrição, a gente trabalha com descrição. Muito obrigado, Reinaldo. Por nada. O Logia de hoje fica por aqui. Muito obrigado e a gente se encontra novamente no mês que vem.